Muito bem, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu espero que hoje você goste do tema. É um prazer muito grande ter você com a gente, nos assistindo. Hoje nós vamos fazer um programa diferente do normal que nós estamos fazendo continuamente. Hoje eu convidei algumas pessoas aqui, que já já eu vou apresentar a vocês, e nós vamos falar sobre anjos. Mas a nossa intenção aqui não é explicar tudo sobre o anjo, até porque na Bíblia tem pouca coisa sobre os anjos, em relação assim a quem são, como que foi de onde eles vieram, etc e tal. Então a nossa intenção aqui é aguçar em você a vontade, o desejo de pesquisar mais sobre esses seres tão maravilhosos que são os anjos. Então nós sabemos que eles foram criados, a origem deles, algumas pessoas dizem que quando alguém morre, quando um bebê morre, vira anjo, mas nós temos certeza, porque a Bíblia diz que antes de existir a humanidade, já existia anjo, então isso está completamente descartado. Nós vamos trabalhar com essa possibilidade já descartada, ok? Então volto a dizer, nós vamos falar sobre anjo aqui, e se você não concorda com alguma coisa, ou tem algum comentário adicional, ou tem algum pensamento, ou leu algum livro, alguma coisa a respeito de anjo, coloca aí no comentário, que se tiver alguma coisa boa, que valha, nós faremos outro vídeo a respeito desse assunto para complementar o que nós vamos falar aqui hoje. Ok? Nós vamos usar a Bíblia. Vamos usar a Bíblia para falar dos anjos. E tem um livro importantíssimo de uma escritora adventista, que inclusive a escritora, ela é americana, e é a escritora mais traduzida até hoje. Então ela tem um livro que a gente acha em dois modelos, né? Esse aqui que é o capa dura e este que é o capa brochura, é o capa mais mole, né? A Verdade sobre os Anjos. A escritora é Ellen G. White. Então nós vamos usar também esse texto e vamos usar alguns outros textos, alguns outros livros que nós encontramos aí a respeito de anjos. Então agora eu queria apresentar, nós temos aqui o Rony Júnior, que é aqui da Igreja do Jardim Silveira também. Nós temos o Luiz, que é Júnior também, da Igreja do Camargo, do Parque dos Camargos. Atualmente eu estou frequentando o Jardim Silvestre. Jardim Silvestre. Mas grande parte da minha vida frequentei o Parque dos Camargos. E nós temos o Magno Pierre, que é também aqui da Igreja do Jardim Silveira. Eu chamei algumas pessoas jovens para fazer o contrapeso aqui, né? Então nós vamos trabalhar nesse sentido, a respeito desse assunto. E fique atento aí, porque vai sair muita coisa boa. Eu espero que você goste. E se você não gostou, você pode colocar aí também. Pode falar o que está errado, o que está certo, o que você acredita, o que você não acredita. E nós vamos posteriormente analisar isso aí e ver se fazemos outro vídeo. Pierre, você já quer dar início? Quer falar alguma coisa a respeito desse tema tão... Quero. Primeiro, que o senhor está em desvantagem, porque são 3 jovens aqui. Mas muito bem. Para a gente falar sobre anjos, eu queria já colocar isso na mesa. Para a gente falar sobre anjos mesmo, a gente não pode nos prendermos à física que nós conhecemos. E isso tem que ficar muito claro nas nossas mentes, porque a gente fica comparando, tentando buscar motivos, por que era assim, por que era assado, das descrições que a Bíblia traz sobre os anjos, né? E aí a gente tem comparações como que um anjo é mais rápido que um relâmpago, a gente tem falando que ele tem várias faces, várias caras. Então a gente tem que ter em mente que a gente não pode ficar preso à física que a gente conhece nos dias de hoje. Porque só assim a gente consegue compreender um pouco mais sobre as atividades, sobre quem eles são. Anjos vem da palavra ângelos, que significa mensageiros, certo? E também tem partes da Bíblia que fala sobre pneumo, que significa espírito ou ar, né? Então, anjo também pode ter essa conotação de espírito. Seres espirituais. Seres espirituais. Muito bem. Então agora a gente vai, cada um, falar alguma coisa aqui. Nós vamos falar sobre os anjos, nós vamos falar a origem, né? Já falamos um pouquinho. Nós vamos falar se tem hierarquia ou não.
né? Qual a função dos anjos, o que eles fazem, vamos tentar falar alguma coisa. Todos esses pontos aí nós vamos falar aqui agora. Eu queria já dizer uma curiosidade que vai ser falada aqui. Você sempre pensou que anjo tinha 2 asas, não é? De onde você tirou isso? Porque na Bíblia, em lugar nenhum, fala que os anjos têm 2 asas. Não fala em lugar nenhum, você pode procurar aí. E nós vamos ver aqui mais sobre anjos, e se fala de asas, que tipo de anjo tem asa, que tipo que não tem, e assim por diante, ok? Então, tudo isso aí vai ser explanado. Luiz? Eu gostaria de já tirar uma pedra do caminho. Pela introdução do Rony, eu gostaria de dar um fundamento, né? Quando ele disse que os anjos, a gente tem essa crença, né? Algumas pessoas de quando morre vira anjo, virou anjinho, vai cuidar da gente, né? Em Salmo 148, do 2 ao 5, diz o seguinte: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes. E a gente continua chegando ao 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou e eles foram criados. Aqui do 2 ao 5 ele fala do sol, da lua, fala das estrelas. Ou seja, aqui ele diz que assim como a lua, assim como o sol, assim como as estrelas, ele mandou e os anjos foram criados. Então, não fala nada a respeito de uma transformação de um ser humano que nasce como humano e depois vira um anjo. Na verdade, eles foram criados assim como as outras criaturas. Então, não existe aí, pelo menos, nada que a gente consiga constatar na Bíblia que fala sobre isso. Viu, Luiz? Também... Pode me chamar de Luizinho. Luizinho, né? Senão nós vamos ficar aqui, pode chamar. Também em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, fala que Deus colocou um anjo ali na entrada do Jardim do Éden. Não tinha morrido ninguém ainda. E já existia anjo. Já né? existia anjo, então perfeitamente. Então isso é prova que anjos já existiam antes. Já existiam, não é gente que morre e vira anjo. Complementando também o que o PR falou sobre a questão de eles serem seres espirituais, de não serem totalmente físicos, né? Peguei aqui Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz o seguinte, estou usando uma versão mais nova assim, diz... Mais jovem? Mais jovem. A gente está puxando a barra da idade para baixo, né? Sim, para adolescente, assim. Então, o que são os anjos? Todos eles são seres espirituais que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Então esse texto deixa claro que é ser espiritual, né? Você percebe aí um ponto aí legal, já puxando já para funções, atividades dos anjos, eles estão, e acho que o Rony iria falar sobre isso, que eles estão a nosso serviço, eles estão a serviço de Deus e a serviço da humanidade, que no final desse verso fala que os anjos eles estão a serviço daqueles que vão receber a graça, a salvação. Uma coisa interessante que foi dito já pelo Rony, quando o anjo guardou a porta, né, do Jardim do Éden, eles já existiam. E aí a gente vê uma outra confirmação bíblica lá em Jó 38, do 4 ao 7, né? Aqui o Senhor está perguntando para Jó, e ele diz: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. E aí ele continua: quem lhe pôs as medidas e se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E ele continua, e no 7 ele diz: quando as estrelas da alva, e aqui se atente a essa nomenclatura, né? As estrelas da alva, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos ao Filho de Deus. Ou seja, aqui a gente entende, ele está falando onde que Jó estava quando ele lançava os fundamentos do universo, né? E ele diz que as estrelas d'alva já cantavam, né? Já cantavam para ele e já louvavam ele. E aí a gente parte lá para Isaías 14, 12 e a gente descobre quem são essas estrelas d'alva, né? Quem são essas estrelas que estavam cantando? Que refere aí em Jó. Isso, exatamente, porque a gente pode até entender que essas estrelas realmente fossem os corpos celestes, e eles louvam da forma deles. Algumas pessoas podem interpretar dessa forma. A natureza louva o nome de Deus. Isso, mas se a gente vai em Isaías 14, 12, eu tenho aqui uma cola aqui do meu lado, e ele diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui ele se refere a Lúcifer como uma estrela d'alva, como uma estrela da manhã. E Lúcifer, nós sabemos, nesse período ele era um anjo. Então a gente consegue tirar por esse verso e umas outras menções de que as estrelas a qual se refere
As estrelas a qual o livro está se referindo são os anjos. Então, os anjos louvavam mesmo antes da fundação do mundo. Então, eles já existiam. Então isso quer dizer que os anjos já foram criados antes dos seres humanos? Isso. Antes dos seres humanos serem criados já existia os anjos, outros seres, né, criados, e por isso não pode ser... O início da criação do anjo a gente não tem quando foi, não tem registrado, né, em lugar nenhum. Então eles criaram, sabemos que eles foram criados apenas antes da criação do ser humano. Isso é ponto pacífico, então, né? Ponto pacífico. Nesses versos que o Luiziano leu aqui, a gente pode perceber alguns outros itens que a gente pode tirar. Primeiro, que na Bíblia a gente encontra que Jesus tem a característica de estrela d'alva, certo? Sim. Então Jesus realmente... Ele mesmo fala, eu sou a estrela da manhã. Isso, então quer dizer que ele realmente se fez um anjo, ele se fez o arcanjo Miguel, no caso, né? Então a gente comprova que Miguel... provavelmente, realmente era Jesus, ele se fez anjo. E que todos os outros anjos também tinham essa mesma classificação, que é a estrela da manhã. Então a gente já tira essas dúvidas aí de falar que esse é o nome de Deus, na verdade. Na verdade, esse é o nome dos anjos, é um nome para os anjos. A gente consegue uma confirmação um pouco mais forte a respeito de Miguel, além dessa? Ou somente essa dele dizendo que é a estrela da manhã? A gente consegue uma confirmação um pouco mais precisa? A Bíblia tem alguns pontos onde ele fala de Miguel, né? Já que você falou de arcanjo, nós vamos já falar de Miguel e depois das outras classes de anjos que existem, tá? Certo. Que a gente não sabe se é hierarquia, a gente não sabe qual que vem primeiro, não, né? Depois vocês falam sobre isso também. Mas Miguel, além desse lugar aí que faz uma descrição assim, mas embora não diga que é Miguel, tem em Judas 9, capítulo 1, verso 9, Judas tem só um capítulo, né? É verso 9, então. Fala ali que Miguel contendeu com Satanás sobre o corpo de Moisés, e aqui a gente entende que é Jesus. Por quê? Porque é claro que Satanás e Miguel não estavam debatendo ali por um corpo morto. Não faz sentido. O corpo está morto de Moisés. Eles estavam discutindo, o corpo morto enterra lá e pronto. Então, não pode ser por um corpo morto. Então tinha que ser por um corpo ressuscitado. E só quem pode ressuscitar, um anjo não pode ressuscitar. Só quem pode ressuscitar é Jesus, ou Deus, ou Espírito Santo. Então se era Jesus, se era Miguel, nós entendemos que Miguel era Jesus e ele pôde ressuscitar Moisés. Uma prova de que Moisés ressuscitou é que lá na transfiguração, exatamente, apareceu Moisés e Elias para conversar com Jesus. Deixa eu pontuar uma coisa aqui que já vamos, né, discutir. Que você está falando então que só Deus pode dar vida. Pode dar a vida. Isso é ponto pacífico entre todos nós aqui também. Sim. Mas mediante o seu poder, os humanos também podem executar milagres de ressurreição. Certo? Sim. Certo? Pedro foi um exemplo disso. Sim. Então nesse ponto aqui, eu queria até trazer função. O arcanjo Miguel, nesse caso Miguel, que fala desse verso, né? Ele fala que, se a gente ler o verso, e até vou pedir para um de vocês abrir a Bíblia aí para ler, mas no final fala que Miguel fala que o Senhor te repreenda, certo? E se ele fala que o Senhor te repreenda, quer dizer que Jesus, como Miguel, ele tem alguns atributos e ele não passa os atributos de outros seres, como o Espírito Santo ou Jesus, por exemplo. Ou como Deus. O Espírito Santo, a função dele é convencer do pecado e tal. Então Jesus não faz essa função. Quem faz essa função é o Espírito Santo. Isso. Então, e a gente pode pensar que a função de Jesus não é repreender, porque no deserto da tentação, ele disse a mesma coisa. Ele disse para Satanás que Deus o repreenda. Isso. Ele não repreendeu Satanás naquele momento. Então a gente entende que na forma de Jesus ou na forma de Miguel, a função dele não é repreender. E isso não tira a divindade dele. Isso não diz que ele não é Deus, porque ele não repreendeu naquele momento. Nós sabemos que a Trindade, ela tem funções bem claras, né? Pelo menos entre eles está bem claro. Pra gente aqui, a gente tenta discutir e descobrir quais são as funções. Sim. Mas a gente percebe que repreender não é função de Jesus. E a gente também sabe que convencer o coração não é função de Jesus, é função do Espírito Santo. Exatamente. Lê o verso só para ficar registrado. Contudo, Judas 1, né, verso 9. Contudo, contudo, o arcanjo Miguel,
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então aí percebe que o arcanjo Miguel, que estava aí nessa contenda, ele falou, ele não repreendeu, e ele era o próprio Deus ali nesse ponto, né? Que é Deus, é Jesus que se fez arcanjo, né? É o chefe, o novo chefe, o novo líder dos anjos. Então, ele não repreendeu e ele era o próprio. Então, quer dizer, a gente percebe que ele ali estava com uma função. E aquela função, ele obedecia na hierarquia ali que foi estabelecida. Então, ele como arcanjo, que no caso é o nome de guerra, certo? Nome de guerra. O nome de guerra. Ele como isso, ele não executava uma função que não esta função que foi otorgada para ele. E aí, só complementando, e aí Miguel tem mais em Apocalipse 12, que fala que Miguel batalhou contra o dragão, lá que foi a queda de quando Lúcifer foi mandado para a Terra, né? Então Miguel, e nós sabemos que quem batalhou lá contra Satanás foi Jesus. Em Daniel também se refere a Miguel, Daniel 10 e Daniel 12 também. Ali em 12 fala, e Miguel se levantou. Aqui é quando Jesus está se levantando para vir buscar os seus filhos. E quem vem buscar é Jesus. Então aqui nós entendemos que Miguel é Jesus. E tem o título de arcanjo porque arque, o prefixo arque é o superior, é chefe, né? Nós vimos aí, por exemplo, arqui-inimigo é o principal inimigo, né? E assim por diante, é o prefixo arque. Agora, não tem só arcanjo. Júnior, tem mais outros tipos de anjo? Na Bíblia a gente vê pelo menos 2 outros tipos de anjo, que a gente não sabe se tem alguma hierarquia entre si, mas que a gente sabe que tem algumas funções específicas, né? Então, primeiro a gente tem os querubins, que são anjos que a gente vê que tem 4 asas, né? A gente vê isso aparecendo em Ezequiel, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 10. Fala que além das 4 asas, eles têm 4 mãos também que ficam embaixo das asas. E se você olhar o livro de Ezequiel, você vai perceber que eles, como eles não são seres físicos, não sabemos descrever eles muito bem. Ezequiel até tropeça um pouquinho para descrever. Então ele descreve com rostos de animais, descreve com rodas embaixo, descreve com as asas, descreve de uma maneira que a gente não consegue imaginar, mas provavelmente quando a gente vê seria muito mais fácil. Aí eu queria pontuar aquela parte que eu falei no início, né? Que a gente não pode se prender à física. Imagine que alguém naquele tempo, que a única fonte de luz, a única fonte de energia que eles tinham era o fogo. Era o fogo. E aí, imagine se naquele tempo imagine se você naquele tempo, e não existe outra fonte de energia que não o fogo. E aí você tem uma visão e você vê um carro. Como é que você descreveria para os tempos daquele tempo que você convive naquele local? Como é que você descreveria para as pessoas aquele carro? Como é que você descreveria um smartphone? Como é que você descreveria uma gravata? Você entendeu? Como é que você descreveria um livro mais simples? Um livro, olha como esse livro é. Naquele tempo os livros não eram assim. Então você percebe que tinha dificuldade, né? Eles não tinham palavras para descrever essas coisas, entendeu? Provavelmente um carro seria um animal rígido, né, com uma couraça, com olhos de fogo ali, o farol. Talvez com uma armadura, né? Uma armadura. E é até difícil, porque dependendo do tempo, eles nem dominavam o metal, então a armadura era feita de couro. Então talvez nem isso eles conseguissem, né? Naquela época o metal já era dominado. Mas a gente vê que é muito difícil, até uma lâmpada, ele diria que é uma esfera que contém o fogo. É uma coisa que é difícil dele descrever. Então pode ser que ele esteja descrevendo uma coisa super simples, mas que ele não conseguia dizer em palavras. Por exemplo, em Apocalipse, quando ele está falando ali das trombetas, acho que é a 5ª trombeta, se não me engano, ele descreve ali um animal que é um gafanhoto, mas tem cara de cavalo, tem não sei, entendeu? Ele começa a descrever um animal assim que é completamente absurdo de você imaginar, né? E por quê? Porque ele talvez não tinha palavras, não tinha conhecimento. Se fosse hoje, talvez ele podia dizer era uma moto. Podia ser uma moto. Uma moto, né? Entendeu? Mas não é. Entendeu? E além desse, tem mais qual, Júnior? Além dele, a gente vê também os serafins. Esse a gente vê em Isaías capítulo 6. Só complementando sobre os querubins, que eu esqueci de falar também, a gente vê que os querubins estão do lado do trono de Deus ali.
A função deles Opa, aí louvor e adoração, né? Aí é uma coisa boa, né? Porque a Bíblia diz que Lúcifer era um querubim ungido. E os querubins também, se a gente olhar ali na história do santuário, os querubins, o querubim cobridor, Satanás, Lúcifer era. E o querubim cobridor é aquele que ficava na arca da aliança, que estava constantemente na presença de Deus. Então, por essa descrição, a gente pode ver que Lúcifer, ele ficava constantemente na presença de Deus e mesmo assim o pecado o alcançou. E aí eu gostaria de, mais uma vez, falar sobre essa forma que o Pierre já falou algumas vezes, né? Na Arca da Aliança, que era um reflexo da que havia no céu, era um anjo em forma humana com asas cobrindo a arca. E a gente tem esse costume de pensar num anjo como um ser humano bem parecido conosco e só muda com as asas, né? No caso como o Júnior falou, seriam 4 braços. Mas logo depois ele descreve como rodas de fogo, e então a gente percebe que será que existe um controle da forma? Eles conseguem mudar a forma deles para estar mais apresentável para a gente? Porque alguma coisa acontece. Eu acredito que se um anjo aparecesse com 4 asas e 4 braços, para alguém, ele seria relatado na Bíblia. Me apareceu um ser com 4 braços. Porque muitas vezes o anjo ele se passa por humano e eles descobrem muito depois que é um anjo, durante a conversa. Então ele se apresentava em forma física. Mas eu acho que é justamente por isso que toda vez que um anjo aparece na Bíblia, a primeira coisa que ele fala para o ser humano é não temas. Porque é uma visão tão assustadora que o cara, na hora, fala... Quando ele aparece não em forma humana, né? Em forma de anjo mesmo, né? Porque algumas vezes ele aparece em forma humana, como foi lá para Abraão. Maria também. Né? Então, nessas vezes ele parece como um homem. Isso significa que os seres que são espirituais, talvez eles tenham o controle e podem se transformar em algumas formas que a gente... diferentes, né? Em algumas formas. Eu tenho uma teoria de que os anjos... E aí a teoria, ninguém consegue provar isso, mas... Eu tenho a teoria de que os anjos eles têm o controle pelo menos da física que nós conhecemos nos dias de hoje já. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que, por exemplo, no tempo de Moisés, quando foi feito aquele milagre que Deus mandou que Moisés jogasse o bastão, o seu cajado no chão, e aí, aquele bastão virou uma cobra. E aí Satanás, do outro lado com os outros... os magos, né? Os magos, ele também jogaram um bastão e ele também virou uma cobra. E aí você fala... Satanás tem poder de dar vida? Não, mas ele tem o poder talvez de manipular a substância de uma maneira que as pessoas conseguissem enxergar como se fosse também um outro animal. Sim. E aí a gente percebe que não só nesse caso, mas também em outros casos, como por exemplo, quando a gente vê a sarça ardente que tem uma energia ao redor, a carruagem de fogo que subiu e aí o pessoal descreve como fogo, todas essas energias que aparecem. Também tem o caso daquela vez quando Elias foi rodeado por soldados do inimigo. Eliseu. Obrigado. Quando Eliseu foi rodeado pelo inimigo, e aí ele orou para que Deus abrisse os olhos do pupilo dele, para que ele visse que ao redor dele existiam anjos, e aí ele descreve como se tivessem vários cavalos ali ao redor. Então você percebe que os anjos ele têm o poder de manipular talvez a substância ou de mostrar a sua energia, a sua glória ali, de um jeito diferente que a gente não consegue descrever. Exatamente. Será? É o próximo? Sim. Eu ia fazer um corte aqui só pra dizer que na hora que você falou das carruagens de fogo, eu só pensei naquela música das Olimpíadas. Uma teoria, complementando, sobre, eles conseguem mudar a forma. Talvez eles não possam mudar sua forma física. Mas a energia. Mudar a forma como você vê eles. Então. Aí é o controle das substâncias ao redor. É isso. Vai pra cima. Temos bastidores aqui. Aqui é a informação. Tá, voltando. Então aqui a gente tem os serafins, a gente vê em Isaías capítulo 6, do verso 2 em seguinte, até o verso 6 também, diz o seguinte: em volta do trono de Deus estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. E eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. E depois a gente vê também que um dos serafins leva uma das brasas que havia tirado do altar e toca na boca de Isaías para poder purificar ele, para poder fazer a missão dele. Então a gente vê que os serafins, o trabalho deles parece muito mais ser um trabalho de adoração, um trabalho de
de garantir que a adoração a Deus seja feita de forma correta e de forma pura, né? Como ele fez com que Isaías pudesse falar palavras puras. Eu quero levantar uma questão aqui. Se Satanás era um anjo cobridor, ele era um querubim, ele tinha 4 asas. 4 asas. E Querubim. eu sempre pensei, eu sempre pensei que ele fosse o de 6 asas, né? Que seria um chefe. Mas agora eu percebo que não, né? Então, Os querubins, eles parece que a função deles era ficar mais próximo de Jesus, eles mesmos fazer o trabalho de adoração, e dos serafins era conduzir as pessoas, os seres, né, a essa adoração de uma maneira. Os serafins ocupariam a função do diácono hoje na igreja? Talvez. Pode ser, né? Talvez. Agora, o problema é que a impressão que a gente tem é que quanto mais asa, talvez fosse uma hierarquia maior, né? E a gente não consegue ver isso. Porque... Se Satanás era o querubim e ele era o líder dos anjos, né? Exatamente. E ele era um querubim. Só que para mim o estranho é que os serafins, que são os de 6 asas, eram os que cobriam a Arca da Aliança. Eram os querubins os querubins. Mas os querubins têm 4 asas. Então, e a gente tem a descrição de que um não cobria... Não, isso é na presença... Isso é na presença de Deus. Na presença de Deus, os serafins com suas 6 asas, né? Imagino que com as de cima eles cobriam o rosto, com as de baixo eles cobriam os pés e com as do meio eles permaneciam voando. Então, na Bíblia a gente só vê a descrição de asas em anjos desses dois seres. Tipos, né? Tipos de anjos? Tipos de anjos. Né? Tipos de anjos. E aí a gente tem um arcanjo que é o terceiro tipo. Que não fala quantos... Se tem asas, se não tem asas, não fala. Então, só que o problema, os anjos, os seres espirituais, eles não precisam de asas para voar, né? Então, se os anjos normais, porque além de querubins e serafim, tem os anjos normais, que é o que a gente achava ou que a gente pensa que tem 2 asas, né? Sim. Esses seres, eles não precisam de asas para voar, eles conseguem se deslocar sem asas, sem nada, né? Porque, então, a gente que pensa, mas a Bíblia em lugar... Pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Mas a Bíblia, não tem como a gente mostrar na Bíblia que os anjos tenham 2 asas, né? Só os únicos que mostram é esses 4, né? Aproveitando que a gente deu, não sei se eu já posso pular para a hierarquia, vocês querem falar um pouco mais? Pode pular. Aproveitando que nós demos uma pequena pincelada aí para falar em hierarquia, tem 2 coisas interessantes que eu gostaria de pontuar. A primeira eu vou deixar com o Rony, porque é a respeito de os anjos que caíram, né? E mais especificamente Satanás. Quando ele caiu, ele deixou um lugar vago, um lugar vazio, certo? Pelo menos a função dele, né? E aí a gente vai tentar puxar isso para a hierarquia. Essa função, ela ficou vazia ou ela foi ocupada por alguém? Ellen White diz que Gabriel ocupou o lugar de Lúcifer, né? Que não sei como que é essa função. Não é o chefe dos anjos, porque o chefe dos anjos é Jesus, é Miguel, né? Mas pelo menos na ocupação ali do cargo, da função que ele exercia, ficou Gabriel. E uma coisa também, eu acho, não sei se você vai falar, mas os anjos, não fala claramente a Bíblia, mas dá pra gente inferir que os anjos que caíram não perderam os seus poderes, as suas características, né? E uma prova disso é que em Daniel 10, Daniel está orando e Gabriel desce para influenciar a cabeça de Ciro a deixar o povo de Israel sair para ir reconstruir Jerusalém. Sim. E Gabriel diz que depois que ele ficou 21 dias combatendo com o príncipe da Pérsia. Ou seja, teve uma luta ali, o grande conflito que a gente chama, teve uma luta entre Satanás e Gabriel, que é, teoricamente, o anjo que a gente conhece, que é um dos mais poderosos lá no céu. E Gabriel não conseguiu vencer Satanás. Ele precisou chamar Miguel para vencer a Satanás. Isso significa que
que Satanás não perdeu a força que ele tinha quando estava lá no céu. Se o anjo Gabriel, que substituiu a sua função, não foi capaz de derrotá-lo, Exatamente. né? Então, teve que chamar Miguel. E em todos os conflitos que a gente vê entre o bem e o mal, é sempre Miguel que vai lá, se dispõe a enfrentar Satanás, porque acredito que seja o único que tenha poder para isso. Outra coisa que eu gostaria de pontuar para falar a respeito de hierarquia, e aí eu concluo aqui a minha participação sobre hierarquia, sobre um escrito de Ellen White. Ele está, na verdade, sobre os anjos, mas o texto original ele se encontra em Spiritual Gifts, ou seja, presentes espirituais. Esse livro ele não foi traduzido na sua integridade para o português, mas ele está lá na página de 50 a 51, você pode pesquisar na internet, você vai achar uma tradução facilmente. O trecho que eu gostaria de mencionar, ele fala do momento em que Jesus estava sendo crucificado. Jesus estava na cruz e os anjos eles estavam pairando a cruz, esperando a oportunidade deles para salvar o Deus deles, né? Para salvar Jesus, a quem eles louvavam e a quem eles amavam. O general deles. O general deles estava sendo morto ali e eles queriam muito tirá-lo da cruz. E o trecho diz o seguinte, várias coisas dá para ser tirado desse trecho, eu gostaria que o Pierre comentasse ele depois da leitura. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado Jesus, mas os anjos em comando não lhe permitiram. Jesus sabia que anjos testemunhavam a cena de sua humilhação. O mais fraco dos anjos teria sido capaz de fazer a multidão prostrar-se, sem forças, libertando Cristo. Prostrar-se seria a cara no chão, né? Ajoelhado de cara no chão. Então o anjo mais fraco seria capaz de fazer toda aquela multidão esfregar a cara no chão. Eles seriam capazes, eles tinham força para fazer aquilo, eles conseguiam tirar Jesus da cruz. Mas o trecho diz que os anjos no comando não permitiam que os anjos fizessem aquilo. Então a gente vê que tem anjos no comando e anjos sendo comandados. Então a gente vê uma hierarquia aí. Esse texto aí, ele se refere à humanidade, né? E quem estava crucificando a Jesus? A humanidade. Então, o mais débil dos anjos ele pode fazer o que quiser com a humanidade, porque a humanidade, ela foi criada, de princípio, sem pecado. A humanidade foi criada e a Bíblia nos diz que a gente foi criado um pouco inferior, um pouco menor que os anjos. Mas que após a gente ser salvo, após vir o reino de glória, nós seremos promovidos, seremos como os anjos. Não diz que seremos os anjos, seremos anjos, mas seremos como os anjos, né? Então, aí esse verso está falando aí que ele tem o poder de vir e fazer as nações se curvarem nesse momento. A gente tem que lembrar que a gente já está em pecado, né? Já somos mais fracos do que éramos quando foi criado na perfeição. E a gente pode também trazer outro verso, que é aquele verso que fala de um anjo que veio e matou todo o exército de Senaqueribe. 185 mil soldados. De uma vez, um único anjo veio, ceifou a vida de todo mundo. E imagine fazer todos eles se curvarem. Então, a gente percebe o poder. Aí eu também queria já puxar para poder, falando de poder, falar sobre a velocidade dele. Vocês dois têm alguma coisa para falar sobre a velocidade dos anjos? A gente estava conversando sobre isso, né? Sim. Antes do assunto, você gostaria de iniciar? Ou... Tá, a gente estava falando sobre a questão de velocidade, sobre qual seria a velocidade. A gente vê em Ezequiel mesmo, se não me engano, no capítulo 10, que fala que ele tinha a velocidade de um raio, pelo menos. No mínimo, a velocidade de um raio. Ele se movia, em Ezequiel 1,14 fala que ele se move e ele zigue-zagueia como um relâmpago. Uhum. E aí, em Ezequiel 10:20, ele fala que é um ser vivente, né? E em Ezequiel 10:20, ele fala que esse ser vivente é o anjo. Então, a gente sabe que, pelo menos, né, ele tem a velocidade de um raio, que nós sabemos que tem a velocidade da luz. Você vai ler esse texto aí? Não, eu tô procurando outro texto que fala sobre a questão da força. Temos que lembrar que nós não podemos nos prender à física e lembrar que naquele tempo a coisa mais rápida que eles conheciam era um relâmpago. E nesse tempo também, tá? Só pra saber. No nosso tempo também a gente acredita que o relâmpago também é mais rápido, né? Que a velocidade da luz. Mas aí descreve pra gente um pouco mais. Você acha que então ele tem uma velocidade da luz? Eu gostaria de dizer aqui, e aqui eu parto também pro campo, como a gente disse que não tem tantas explicações, eu parto para um campo um pouco de teorizar, e isso eu discuti com o Júnior, eu gostaria de convidá-lo para discutir novamente. Em Daniel 9, de 21 a 23, nós temos o relato de quando Daniel estava orando
a Deus. E o relato diz que enquanto ele orava, o anjo Gabriel chegou para conversar com ele, para explicar algumas coisas a ele. Antes que ele terminasse a oração. E o anjo Gabriel disse para ele o seguinte: quando você começou a orar, foi-me dada a ordem para vir até aqui. E aí nós temos algumas coisas a discutir a respeito de distâncias e velocidade. A velocidade da luz, ela demora 8 minutos para fazer o caminho do Sol até a Terra. Então, a luz que o Sol está soltando agora, ela vai chegar aqui na Terra em 8 minutos. Quer dizer que se o Sol fechar o olho, piscar, nós só vamos perceber aqui daqui 8 minutos. Exatamente. Se o Sol explode agora e some, só daqui 8 minutos que a gente vai ver. Porque é esse tempo que demora para essa luz chegar nos nossos olhos ou deixar de chegar. Nós sabemos também, pelos primeiros escritos, Ellen White descreve que a volta de Jesus ela se dará pela constelação de Órion. A nebulosa. Pela nebulosa de Órion, exatamente, que está em outra galáxia. Então nós entendemos que o caminho do céu para a Terra, ele passa por ali, certo? Por Órion. Pelo menos um deles, pode ser que existam outros, claro. Mas a gente entende que pelo menos o principal ou o mais importante, ele vem dali. Se Gabriel estivesse no céu, quando Deus deu a ordem, se ele tivesse que atravessar uma galáxia na velocidade da luz, eu não imagino que Daniel tenha orado por 3, 4 anos. Só um minuto. E pode ser mesmo que ele esteja no céu, porque ele é um querubim também. Se ele ficou no lugar de Lúcifer, ele é um querubim. E o querubim assiste na presença de Deus constantemente. Sim. Né? Então, e ele diz que Deus deu a ordem para ele. Então há a possibilidade de que ele esteja lá do lado de Deus. Não, exatamente. E só para dar um esclarecimento para quem não tem tanta conhecimento do espaço, o nosso sistema solar, como eu disse, do Sol para a Terra é 8 minutos na velocidade da luz. Na nossa galáxia existem outros sistemas solares. Cada estrela é um sistema solar. Aliás, se tiver planeta circundando, é um sistema solar. Então ele veio de outra galáxia e chegou aqui enquanto Daniel orava. Então, ainda que Daniel tenha feito uma oração de 1 hora, para vir de uma outra galáxia, ele teria que vir muito mais rápido que a velocidade da luz. Entretanto, como o Júnior bem levantou, ele poderia estar em missão, né? Como Deus é onipresente também, ele poderia ter ouvido a voz de Deus enquanto está fazendo a missão. Mas mesmo assim, se ele estivesse aqui no planeta Terra, como o PR comentou também, se ele estivesse no planeta Terra, ele teria chegado muito antes da oração ter sequer começado. Sequer começado, isso que eu ia falar, porque a velocidade da luz, em 1 segundo, dá 7 voltas na Terra. Então, se Daniel começou a orar, ele já estava lá. Sim. Antes de se ajoelhar, ele já estava lá. Então, quer dizer, ele provavelmente estava em outro lugar, porque antes que terminasse a oração, o verso diz, antes que terminasse a oração, ele chegou. E na constelação. O verso diz que ele veio voando, né? E sempre que a Bíblia ela se detém em dar esse detalhe de que ele veio voando, poucas vezes fala que um anjo veio voando, apesar de nós sabermos que tem asas, né? Sempre que fala que veio voando, ele se refere a uma velocidade extrema. E você sabe mais ou menos assim da constelação de Órion lá dessa outra, quanto tempo duraria na velocidade da luz? Eu não tenho essa certeza. Eu posso dar uma pesquisada aqui enquanto vocês continuam o assunto. Ok, porque aí dá pra gente saber, porque é uma distância muito maior, né? Se ele se demora, sei lá, do Sol para cá 8 minutos e de lá um dia, isso. E ele demorou segundos, minutos? A gente pode fazer uma comparação que dentro da nossa galáxia existem outras estrelas, como o Luizinho disse. E a mais próxima é uma estrela anã, se eu não me engano, e dela até a Terra, que é um outro sistema solar, tem uma distância de anos de distância. Acho que, se eu não me engano, é 20 anos, não sei, eu não tenho certeza direito, mas é uns 20 anos. E isso está dentro da nossa galáxia. E a galáxia de Órion é em outra galáxia. Então, se demora anos para a gente chegar numa estrela que está dentro da nossa própria galáxia, imagine para outra galáxia. Já tenho a resposta aqui. A distância da nebulosa de Órion para a Terra são 1.344 anos-luz. Ou seja, se ele viesse na velocidade da luz o tempo inteiro, o trajeto inteiro, sem reduzir nem um segundinho, ele demoraria 1.344 anos para chegar aqui. Ele teria que ter vindo antes de Daniel existir. Antes de Daniel existir. Antes talvez até da Terra existir. E para Jesus vir de lá, eu imagino que todo mundo concorda que a gente está na época do fim,
Jesus já teria que ter saído de lá há muito tempo. Então a gente entende que a velocidade ela é descomunal. É uma coisa que A gente não entende ainda. A gente não entende. Pode ser um outro meio de transporte, pode ser uma dobra no tempo, espaço, muita coisa que a gente desconhece. Você ia ler um verso para complementar alguma coisa? Eu nós ia já ler, vamos- mas o nosso tempo já está quase estourando ali, pelo que eu vi. Né? Mas aí nós já vamos partir para final uma das curiosidade curiosidades. aqui e aí já finaliza. Bom, tava procurando o verso aqui, que tava falando que no momento que Jesus foi ressuscitado, né, o anjo tirou a pedra da frente do sepulcro de Jesus, né? E pelo tamanho da pedra, eu não consegui achar aqui o tamanho exato, mas estima-se que ela deveria ter pelo menos 4 toneladas. Sim. Foram homens e homens para fechar Aham. o sepulcro. Então a força dos anjos também é descomunal. Maior do que a Ainda velocidade. nesse mesmo relato, a Bíblia descreve que quando o anjo chegou, isso está em Mateus 28:2. Quando ele chegou para remover a pedra, houve um terremoto. Ele veio muito rápido e não conseguiu frear. Bateu na terra e deu Bateu terra. até e prendeu. Houve um terremoto, então... Mais aí uma interação do anjo com a natureza, né? Natureza. Só dele ele chegou para tirar a pedra e houve um terremoto. Muito bem, nós vamos finalizar então. O Pierre vai falar uma curiosidade aí que... Vamos ver. Polêmica. Porque quando a gente Polêmica. fala de anjos, né, Pierre? Quando a gente fala com algumas pessoas, elas têm além dessa visão que nós apresentamos no início, de pessoas que viram anjo, aquelas pessoas que estudam mais a fundo, elas acabam se deparando com alguns outros nomes de anjo, Sim. acabam se deparando com alguns outros arcanjos, não consigo Isso. dizer o certo. Você encontrou uma base para isso, né? Isso. Ou mais ou menos. Resumidamente, a gente encontrou aqui, então, na nossa conversa, 3 tipos de anjo: arcanjo, serafim e querubins. Que existe hierarquia e que ela é respeitada acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Exatamente, porque se os anjos não... Respeitar. Eles respeitaram, não salvaram Jesus porque o superior não deixou, Isso. então quer dizer que eles não fazem Total. nada sem autorização. Total. E a gente, estudando ou pesquisando, a gente vai encontrar livros apócrifos. Todo mundo conhece que é livros apócrifos, são livros que não são aceitos no cânon dos cristãos. Então existem livros que Espera aí são... um pouquinho, Pierre. Pode falar. É isso mesmo. Quando foi escolher quais livros iam ser... de quais livros ia ser feita a Bíblia, houve um grupo que escolheu e encontraram livros que a gente considerava inspirados. Sim. Mas além desses escritos, existiam um monte de outros escritos. Sim. Que pode servir como histórico, mas eles não foram considerados inspirados a ponto de participarem da Bíblia. Sim. Até porque contradiziam muito do que a Bíblia... Contradiziam algumas coisas. E esses são os apócrifos. E aí você achou alguma coisa num apócrifo. Então, e aí existem os apócrifos aceitáveis que vão para a Igreja Católica. E existem os apócrifos não aceitáveis, que normalmente são utilizados por religiões ou grupos que são ocultistas. Então, o que eu vou falar aqui é para você ter ciência que isso existe e que se alguém vier discutir com você, vocês têm que estar prontos. Nós teremos que estar prontos para poder falar sobre isso. E o livro de Enoque é um livro que não é aceito nem na Igreja Católica. E ele fala sobre alguns anjos. E ele dá a origem, por exemplo, dos Nephilims, que são os gigantes que falam antes do dilúvio. Também dá a origem de 7 grandes anjos, que são os anjos mais poderosos e são comparados a Miguel. E São arcanjos também. São arcanjos também. Então você percebe que a gente descobriu pela Bíblia que a gente conhece um arcanjo, o chefe, Miguel. E esse livro traz que existem 7 outros grandes, incluindo, entre os 7 está Miguel também, né? E eu não vou falar o nome deles aqui, porque a gente não tem mais tempo. E também dá a origem dos Nephilims, que falam que 200 anjos foram aprisionados na terra porque se relacionaram com mulheres dos homens, com as mulheres dos homens. Então, as mulheres da terra aqui, os humanos, foram relacionados com ele. E a origem desse relacionamento originou os Nephilims, os gigantes. E esses gigantes foram um problema para a humanidade, por isso que eles foram extintos depois. A humanidade os destruiu, porque eles comiam toda a alimentação que todo mundo produzia. Então, é importante que você saiba que existe esse tipo de coisa. Outras teorias, né? Outras teorias, que isso não tem embasamento e que isso também não é aceito. Mas se você ouvir falar, você precisa conhecer, para você poder também discutir. Exatamente. Muito bem. Então, a gente sabe que tem muitas outras coisas, inclusive nós mesmos aqui gostaríamos de
de falar mais outras coisas, mas fica um vídeo muito comprido e eu sei que na sociedade, no tempo que nós vivemos hoje, todo mundo quer só coisa rápida, né? Então nós não vamos ficar aqui falando mais para não incumpridar muito o vídeo, mas nós agradecemos, volto a dizer, a nossa intenção aqui era aguçar a sua curiosidade para você procurar mais, se aprofundar mais no assunto, mesmo que embora não tenhamos tanta coisa assim na Bíblia a respeito, mas você pode achar uma ou outra coisa a mais do que nós falamos aqui. E aí você pode colocar aí nos comentários. Nos comentários você pode colocar aí se você concorda, se você não concorda, se você achou isso, achou aquilo. E aí nós agradecemos muito. Muito obrigado, que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração final. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse modelo novo aqui desse vídeo. Nós vamos fazer outras vezes com outros assuntos. Eu espero que você tenha gostado. O Júnior vai fazer uma oração para nós? Oremos. Muito obrigado, querido Pai, porque nós tivemos a oportunidade hoje de ler a Tua Palavra, estudar sobre a origem dos anjos, sobre esses seres que o Senhor tem colocado para poder nos ajudar, para poder nos fortalecer, para cuidar de nós, que o Senhor possa continuar nos dando esse entendimento e que nós tenhamos a vontade de querer aprender mais, para que nós um dia possamos te encontrar no reino junto com os anjos. Amém. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou então, dê um joinha aí, um like, passa para outras pessoas que tenham interesse também, compartilha aí e tal, faça o que você já sabe, não precisa ficar falando toda hora aqui, E se quiser parte 2, curta, compartilha e se inscreva no canal. É isso aí. Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Clica no sininho para ativar as notificações. Obrigado.